Fala galera, tudo bom? Hoje com o segundo vídeo da série aí, um pouquinho da minha vida pra vocês. Ai cara, nossa, tenho até vergonha, mas tudo bem, tô aqui, tô tentando, tá? Espero que vocês gostem, uma coisa que sempre me pediram, então tô fazendo. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever nesse canal, agora eu acertei, a primeira coisa tem que se inscrever, clica aí no botãozinho, inscreva-se, me ajuda a chegar nesse número de 100 mil, depois se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha e chama uma galera para conhecer um pouquinho mais sobre mim ou então um pouquinho mais sobre a minha história. Mas se você não viu ainda o primeiro vídeo, né, vamos chamar de primeiro episódio, primeiro, né, que eu conto um pouquinho ali da minha infância, como eu cheguei até aqui, e agora a gente vai para a segunda etapa do vídeo, que é quando eu começo a contar como eu comecei de fato a entrar no mundo dos celulares. Então, espero que vocês gostem do papo e bora lá, vamos! Então, basicamente, eu tinha acabado de voltar de Londres, né? Fui tentar a vida lá, fui tentar trabalhar lá e, como eu comentei no vídeo anterior, tinha sido lavador de prato, tudo, mas consegui juntar uma grana, consegui pagar minha passagem, consegui mandar um dinheiro pro Brasil. E eu lembro que eu voltei de lá ainda com uma graninha, não era nada surreal, mas com uma graninha. Uma máquina fotográfica Cybershot na época, que era um sucesso. Comprei algumas roupas de frio, um tênis de frio, porque lá eu peguei a maior nevasca dos últimos anos de Londres, foi bem difícil, estava bem ruim mesmo. E um telefone bloqueado. Esse telefone bloqueado, ele era de uma operadora lá de Londres. Hoje em dia eu não consigo lembrar se ela era Three ou Vodafone, mas também pouco importa, tá? Mas é curiosidade. Eu lembro que eu trouxe esse telefone bloqueado e chegando no Brasil, depois de alguns dias, a TIM tinha acabado de fazer seu lançamento, né? Uma operadora nova de telefonia celular, usando tecnologia GSM, que é aquele chipzinho, né, que você colocava no telefone e funcionava. E eu fiquei todo empolgado, porque naquela época o telefone era um produto muito caro. Eu lembro como se fosse hoje, a gente tinha acabado de chegar e tinha lançado aquele Motorola, o Giromoto, alguma coisa assim, que era tipo um olho de Tandera, sabe? Era um telefone prata com um olhão azul, mas era um telefone super bonito, um flip giratório, tudo. E eu tinha um Siemens, era um telefone ok, era um telefone legal, mas não tinha nada de muito especial com isso. E daí, basicamente, o que aconteceu foi que eu fui até a TIM, fiz um plano lá de telefone. Naquela época, eu acho que eles nem tinham pré-pago, fiz uma continha pós-paga. Na hora que eu fui colocar o chip no meu telefone bloqueado. E cara, não tinha como ali, né, bloqueado não, né, ele falava assim, não é possível aceitar esse SIM, ou não é possível aceitar essa tarjeta, ou SIM lock. E a gente viu que o SIM card, quando você colocava, né, o chip GSM, o telefone não pegava sinal, ele não funcionava. E daí eu comecei a olhar, falei, cara, não é possível, por que não funciona sinal se é a mesma tecnologia, mesma frequência, mesma banda, o software tá aí, cara, alguma coisa de software. A gente vou precisar descobrir como que faz para funcionar. Eu quero fazer funcionar esse telefone. Era um telefone que aceitava toques polifônicos. Pô, eu quero um telefone que funcione. Não estava a fim de gastar tudo e comecei a pesquisar na internet e em alguns fóruns como que podia tentar solucionar esse problema. E eu acabei descobrindo não só um fórum muito legal, mas uma comunidade gigantesca de pessoas que faziam isso. E faziam ou para consertar, ajustar, né, o seu próprio telefone, ou faziam isso como um meio de vida, né, negócio. Vi que tinha muitas pessoas fazendo já isso na Europa ali, uma galera na Rússia, uma galera no Japão, uma galera na China, e tinha alguns sites muito legais que eram referências, tipo a referência mesmo no assunto, GSM Arena, tinha lá o Fórum GSM, entre outros lugares que a gente trocava bastante informação. E daí foi nesses lugares, 100% autodidata, lendo, comentando em fórum. Naquela época não existia Google Translate, então eu usava Babelfish para traduzir as coisas, porque não entendia inglês, não entendia as outras línguas que o pessoal falava, então a gente usava o Babelfish para poder traduzir. Alguns canais do IRC também, que é como se fosse
Você tá vendo esse vídeo, você sabe o que é IRC, vai? Você sabe o que é IRC. Basicamente era um chat do UOL ali, né? E a gente ficava trocando, cara, ideia, a gente ficava trocando histórias, a gente ficava comentando e conversando, até que um ponto que eu consegui aprender a desbloquear esse primeiro telefone, esse Siemens. E a partir do momento que eu desbloqueei ele, funcionou, pegou sinal, eu pensei comigo, falei, cara, se eu, que não tenho grana, conseguir, né, fazer esse negócio funcionar, e eu queria tanto, imagina a galera que tem dinheiro pra caramba e, cara, morava em São Paulo, né, tem lugar que tem gente com mais dinheiro do que São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né, esses eixos têm muita grana, viajam direto. Agora com o GSM, todo mundo vai querer ter um telefone importado, todo mundo vai querer ter um telefone diferente. Acho que eu vou começar a estudar e vou lançar uma empresa para desbloqueio de telefone celular. Então eu comecei primeiro imprimindo algumas folhas, entregando em várias lojas da TIM e outras empresas GSM, que eu não lembro o nome, quais eram as primeiras ali. Eu lembro que da TIM, da Oi, muito forte. E daí depois disso eu comecei a colocar também em faculdades, então faculdades particulares, São Paulo, Mackenzie, FAP, INSPER, IBMEC, entre outras assim, porque eu sabia que tinha um pessoal com alto poder aquisitivo lá, Mackenzie, saía colocando uns anunciozinhos falando, comecei a fazer anúncio na internet, coloquei um site no ar chamado Desbloqueio. Daí eu tinha desbloqueio BR, Unlock BR, tinha alguns domínios lá, se eu não me engano, que era uma lista de domínios para todo mundo que buscar, né, como fazer desbloqueio, como fazer, era o que eu usava de ASO naquela época, de SEO, para poder chegar até me contratar para ter os meus serviços. Então, basicamente, o que eu comecei a fazer? Desbloquear uma gama gigantesca de telefone. Então, eu era muito bom no desbloqueio de Nokia, dependendo da família do Nokia, era muito fácil, né? Então, basicamente, Nokia DCT3, DCT4, era você colocar o número de e-mail e ele gerava um código, você colocava lá PW+, adicionava o código, o jogo da velha e desbloqueava o telefone, então era muito simples. Para esses telefones na época eu cobrava 30, 50 reais para desbloquear, então as pessoas que precisavam do desbloqueio. Tinha telefones mais complexos, que eram casos dos Siemens, dos Nokias, que rodavam um sistema operacional Symbian, Trell, que era um palm top com canetinha que a galera adorava. Os Sony Ericssons também eram telefones um pouco mais difíceis de desbloquear, mas no final, basicamente você fazia o desbloqueio através de equipamentos ou então através de software. E alguns poucos Siemens através de hardware, né? Com test point, que daí foi uma técnica até que a gente usou para conseguir desbloquear o iPhone, mas isso está para um próximo vídeo um pouquinho mais para frente. Mas a gente começou a fazer isso e toda vez que eu falo, né, quando tem a parte de telefones no meio, porque eu nunca fiz nada sozinho. Eu sempre tive do meu lado, e daí são histórias engraçadas, o Paulinho, que, cara, meu brother até hoje, amigaço meu, e foi o cara que me ajudou sempre na parte de desbloqueio, manutenção de telefone, e ele depois cofundou a Fingertips, que foi minha outra empresa, comigo, que também a gente vai contar um pouquinho mais pra frente. E o Paulinho é um daqueles hackers natos, sabe? Um moleque muito inteligente, um cara, um coração nota 1000, e a gente se conheceu por esse fórum. A gente conversava no fórum, eu morava naquela época ali na Praça da Árvore e ele no Jabaquara. Para quem conhece São Paulo, são dois bairros muito próximos um do outro. E basicamente a gente conversava pelo fórum sempre em inglês. E a gente não sabia, né, que um estava perto do outro. E eu tinha acabado de conseguir um cliente que estava com uma demanda de Siemens muito grande e ele tinha acabado de trazer um SL55 para o Brasil, que era um telefone que parecia um ovinho assim, de slide, né, deslizante para cima. E eu precisava não só desbloquear esses telefones, mas também ajustar o software. Que daí foi uma outra coisa que eu comecei a fazer. Como eu era bom de desenvolver software, eu começava a customizar o software para algumas operadoras, algumas lojas. Então, quando se ligava o telefone aparecia o logo de uma operadora, nem sempre isso vinha de fábrica. Então eles mandavam lá para minha empresa para eu poder atualizar, fazer uma ROM, que a gente chamava de ROM, uma ROM customizada, e mandava para algumas lojas ali de São Paulo, região e do Brasil. E daí por causa desse telefone que eu não sabia desbloquear, já tinha tentado achar um monte de esquema, tudo, não conseguia.
eu comecei a falar com o Paulinho. E na época o Paulinho, né, o pessoal conhecia ele por Stu. E eu comecei a trocar mensagem com ele, daí perguntei, pô, você não topa vir pro Brasil e me ajudar a desbloquear esse telefone? Eu compro sua passagem e tal, que naquela época eu já tava melhor. Daí ele pegou e me respondeu assim, como assim ir pro Brasil? Deu, porque eu tô no Brasil, em São Paulo. Dele, não, mas eu também sou do Brasil. Deu, como assim? E nisso a gente trocando mensagem em inglês, cara. Assim, umas coisas que não dá pra entender. Daí até que a gente chegou num ponto que ele falou, ah não, eu tô em São Paulo, perto do Jabaquara. Eu falei, ah cara, você tá brincando, eu tô na Praça da Árvore. Eu acho que eu e o Paulinho, a gente ficou, uns 2 anos conversando através do fórum, sem saber, cara, que a gente tava tão perto um do outro, assim, era questão de 10 minutos, né, de proximidade de carro, assim, um pertinho do outro. E daí eu conversei com o Paulinho falou que topava me ajudar a desbloquear esse telefone, que eu só precisava levar que ele ia me ensinar o processo. Daí eu falei assim, nossa, mas que legal, mas você já fez? Porque você nunca viu um telefone desse, né? Porque é muito novo. Ele falou, não, eu não preciso ver, eu sei como que é. Ele estava tão confiante, eu sei como é que é, porque é o mesmo padrão de outros telefones Siemens. Eu falei, caramba, ele é bom mesmo. Cara, vou encontrar com esse cara. Maluco, né? Vamos ver se vai dar certo. Daí fui eu e a Ana nesse dia. A gente tinha um carrinho lá, um paliozinho, pegamos o carro, já levei meu computador junto, porque eu queria testar na hora, né, o meu software para ver se conseguia fazer o desbloqueio, tudo. Cheguei, marquei com o Paulinho numa praça ali no Jabaquara, né? Ele falou, nessa praça que é perto da minha casa, você pode parar o carro aqui, eu te encontro lá. Óbvio que eu fiquei morrendo de medo, né? Porque, cara, será que eu vou ser assaltado? O que vai acontecer? Mas eu precisava ir para testar. E daí, de repente, eu tô com um carro parado lá, me aparece um moleque de sobretudo, coturno, cabelo até a cintura, com a ponta meio branca, meio rosa. Chega perto do carro e fala, tudo bom, eu sou o Stu. Eu falei, nossa, tudo bom, Stu, prazer e tal. Começamos a conversar. Daí ele pediu o telefone, né? Eu dei o telefone na mão dele e falei assim, puta, cara, se esse cara sair correndo, eu tô gordo, mas eu dou um jeito de pegar ele. Mas o Paulinho pegou, olhou assim o telefone, tirou a bateria e, cara, eu lembro como se fosse hoje. Ele tirou do bolso um canivete, que eu acho que o nome é Butterfly, que você roda assim, ele abre. Na hora que ele tirou esse canivete, eu falei, meu Deus, agora o japonês vai me roubar, agora já era. Ele pegou o canivete, com a pontinha do canivete, tirou uma blindagem que tinha na placa e daí tinha um capacitorzinho. Ele pegou e só fez assim, com a pontinha do canivete. Arrancou o capacitor. Fechou a blindagem, colocou a bateria, falou, liga e pode tentar rodar seu software. Coloca aí no modo, que era um modo de reparo, e roda seu software que vai funcionar. E batata, cara. Abri o computador ali na hora, liguei, rodou. Daí eu falei, cara, como você sabia dele? Ah, não, porque é a mesma base, esse circuito impresso é assim, tudo. E eu vi que ele era um menino fora de série, assim, muito inteligente. E depois daí a gente virou super amigo, ele virou meu sócio. E a gente começou a fazer um monte de desbloqueio. E nessa época era muito divertido porque o desbloqueio chegou junto com aquela parte de conversão de carro de gasolina para álcool. Não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente não existia esse negócio de flex que é hoje em dia, tá? Ou você comprava um carro a álcool ou você comprava um carro a gasolina. E as pessoas começaram a converter o carro para gás natural e colocar o chip também para você poder converter seu carro para álcool ou gasolina. E daí o que a gente falava na parte de desbloqueio era basicamente a mesma coisa, que você comprava um telefone numa operadora, mas você tinha o direito de usar em outra sim, porque você tinha comprado o telefone, né? O telefone era propriedade sua, então você não era obrigado a ficar ali com uma operadora apenas. Diferente de quando você tinha a fidelidade, né? Se você tinha a fidelidade, você tinha um contrato, você podia até desbloquear e usar em outra operadora, mas você ia continuar devendo. E a gente deixava isso bem claro para as pessoas. Então, foi um momento que, cara, a gente começou a desbloquear bastante telefone, muitos internacionais, porque naquela época tinham os telefones mais legais, não existiam alguns modelos no Brasil, e a gente ficou fazendo isso um bom tempo, até aparecer o iPhone. Então eu e o Paulinho a gente desbloqueou muito Motorola, muita Vodafone,
uns telefones customizados que vinham do Japão, que eram bem legais. Docomo, a gente fez muito. A gente fez muito Sony Ericsson. A Sony tinha uma linha internacional muito boa. Symbian OS foi muito legal, a gente desbloqueava muita Palm Top, Trell, quantos Trell? 600, 650, HTC, muitos HTCs também a gente fazia, e essa onda do GSM também teve a onda junto de venda de telefone no Mercado Livre, né? Então tinha muita gente que comprava telefone para vender no Mercado Livre que precisava que eu fizesse o desbloqueio para funcionar no Brasil. Então acabei conhecendo um monte de gente e fiquei fazendo isso um bom tempo ali da minha vida, fazendo esses desbloqueios, e foi um momento super divertido porque muita gente de loja também me conhecia. Então uma pessoa ia lá para tentar ativar um chip da TIM ou da Claro, não funcionava, o pessoal da loja me ligava, eu mandava alguém lá retirar o aparelho, eu ia fazer o desbloqueio na hora, o cliente ficava satisfeito. Então assim, foi um momento legal. Correria, loucura total e absoluta. Foi aí que eu engordei absurdamente, porque basicamente trabalhava na frente do computador e não tinha tempo para nada, ficava igual um maluco em São Paulo, correndo para cima e para baixo para ir para essas lojas. Então só comia besteira, só comia sanduíche, batata frita, milkshake, 2, 3 promoções, e acabei engordando muito. Então eu já estava gordo, né, na época de Londres, que vocês puderam ver nas fotos. Depois eu engordei um pouco mais, cheguei a pesar ali quase meus 140 quilos, que daí foi quando eu fiz a minha cirurgia bariátrica. Então, quem não sabe, eu conto e comento lá no Instagram. Então, quem não me segue, segue lá no Instagram. É o mesmo @MacMazzi. Eu fiz uma cirurgia bariátrica há 17 anos e mudou minha vida completamente. E essa cirurgia bariátrica foi super importante, não só para melhora de autoestima, melhorar a qualidade de vida, entre outras coisas, mas tem um link muito legal da minha cirurgia bariátrica com o desbloqueio do iPhone, que eu vou contar no próximo vídeo para vocês. Antes de mais nada, de novo, espero que vocês estejam gostando dessa série aqui. Deixe seus comentários aqui embaixo, me fale se estão curtindo ou não. E o próximo é como que foi a história do iPhone. E eu espero que vocês gostem. A gente se vê em breve. Valeu!